Olá, hoje vamos falar sobre um tema extremamente grave, que é a falta d'água em São Paulo. A maior metrópole da América Latina está à beira de um colapso de abastecimento de água. Há bastante tempo, o sistema que abastece a cidade de São Paulo vem sofrendo com a seca prolongada que a região vem sentindo. E estamos agora na sua fase final. E para falar sobre esse assunto, nós viemos aqui na Agência Estadual de Águas para conversar com o presidente Fábio Anerti, que vai nos falar um pouco sobre a sua visão. Fábio, que é engenheiro e ligado à especialização dele é na área de recursos hídricos, e vai nos falar um pouco sobre esse sistema. Fábio, obrigado por nos receber aqui. Obrigado, Almir, pela oportunidade. Tá, a agência ela está recentemente se instalando aqui, né? Isso. Aqui próximo à Universidade Federal do Espírito Santo. Esse tema de abastecimento de São Paulo me preocupou de uma maneira muito grande, até porque a gente imagina que o colapso de abastecimento d'água numa cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes pode se transformar no maior caos urbano que a gente possa ter vivido em uma metrópole, né? E isso, portanto, é muito grave e é ligado à questão ambiental e ao gerenciamento dos recursos hídricos. Primeiro, você poderia dar um pouco esse cenário para o nosso telespectador? Claro, Almir. A água é fundamental, né, para todos os processos, né, para a vida, para os processos produtivos. E quando se fala em falta d'água é algo que assusta realmente. São Paulo passa por uma crise sem precedentes. Realmente o sistema Cantareira, que é um sistema formado por um complexo de reservatórios, em função de uma seca muito severa que aquela região de São Paulo está passando, o sistema vem caindo, né? Nos últimos meses os seus níveis vêm diminuindo gradativamente. A informação mais recente que nós temos é de que ele chega ao valor de 7%, quer dizer, há pouco mais de um mês a gente já chegou no volume morto, ou seja, aquele volume que teoricamente ele foi projetado para não ser utilizado, né? Como o próprio nome diz, o volume morto é um volume de água de projeto. É o fundo do reservatório. É o fundo do reservatório. É uma água que tem uma qualidade mais inferior, né, porque ela circula menos, ela recebe menos luz solar, e ela precisa de existir por uma questão de técnica de engenharia de construção do reservatório. Mas como a crise está tão forte e não tem outra alternativa mais adequada, então esse volume morto ele está sendo utilizado, né? E essa água, então, ela está recebendo um tratamento adequado para chegar até a população da Grande São Paulo. O que acontece é que até o volume morto, pela falta de chuvas, ele, em função da demanda, como você lembrou, a Grande São Paulo é uma população de algo em torno de 10 milhões de pessoas, mas desses 10 milhões, 6,5 milhões de pessoas dependem diretamente da água desse sistema Cantareira. Então, o volume morto ele está diminuindo também. Então, hoje o que a gente tem é 7% desse volume morto. Se a chuva não acontecer em São Paulo e o ritmo continuar dessa forma, sem nenhuma medida, é possível que o reservatório seque. Até novembro, se não chover e não tiver uma medida de controle do uso da água desse volume morto, é possível que o reservatório seque. E aí sim a Grande São Paulo estaria com um problema muito sério, muito severo, talvez chegando à beira de um caos, como você mencionou. Porque se a gente imaginar, por exemplo, os hospitais sem água, né? As residências, principalmente, são muitos prédios, né? Sem água para sanitários, né? Para
para água para utilizar Chega- na cozinha, os restaurantes. A gente passa por um chega numa momento. situação extrema, né? Porque o desconforto de não ter água para beber e para o processo de higiene pessoal é muito grande. Sem falar do impacto que isso tem na saúde humana. Epidemias podem Sim. ser decorrentes disso, né? Com A certeza. falta de higiene. É isso aí. Então, a água, ela realmente é um recurso que não pode ficar sem planejamento, não pode ficar sem medidas de segurança hídrica. O que o país precisa, não só São Paulo, mas várias outras regiões do país, são ações que garantam segurança hídrica, ações planejadas, né? O processo de mudança climática global ele está intensificando esses períodos extremos de seca e inundações, né? Então, São Paulo passa por esse período severo de seca, mas isso significa que outras regiões brasileiras podem passar por secas severas também, né? E o Espírito Santo não está imune a isso. É verdade. Eu acho que esse problema de São Paulo é emblemático, inclusive, para a gente discutir a questão da água no Brasil inteiro e aqui no nosso estado, aqui no Espírito Santo. Porque é muito comum as pessoas pensarem que a água não vai faltar. Quer dizer, o Brasil é a maior bacia amazônica, né? O maior volume de água do mundo é a bacia amazônica. Nós temos rios como o Rio Iguaçu, que toca a maior hidrelétrica do mundo, Itaipu, o aquífero Guarani, que vem do Rio Grande do Sul até São Paulo, praticamente. Mas são áreas que as pessoas, às vezes, não param para pensar que o volume de água dos rios ele é decorrente de uma economia de milhares de pequenas nascentes, né? Sim. E parece que as pessoas só pensam em jogar um duto para buscar água mais longe. Então, lá no caso de São Paulo, o Paraíba, né? Paraíba do Sul. São os rios. O que eles estavam querendo buscar. Ah, né? sim, ok. Mas o rio que abastece... A metrópole do Rio de Janeiro. O Paraíba do Sul, olha o nível da crise. Acho que você lembrou muito bem. O Paraíba do Sul é o principal rio abastecedor do sistema de reservação de água para o Grande Rio. Para o Grande Rio. Rio de Janeiro. Né? E que recebe, inclusive, uma descarga de parte do Tietê, né? Inclusive da poluição do Tietê, de São Paulo. Então, o Rio de Janeiro também se preocupa com relação à crise de água. Então, quando se estuda medidas de captar água do Rio Paraíba, já assusta a população do Rio de Janeiro. É verdade. Também. Então, assim, realmente é uma solução que precisa de planejamento, de investimentos de forma muito pesada na área de infraestrutura hídrica, né? Existem ações de mais curto prazo e mais imediatas, que são essas de aumentar a capacidade dos reservatórios. Mas existem ações que não podem deixar de serem feitas de médio e longo prazo, que, como você lembrou, elas vão dar vida aos rios na época de seca, que são as ações de recuperação das bacias. Recuperação principalmente das áreas degradadas. Se não houver investimentos nessa ação que tem uma resposta de médio e longo prazo, mas ela é vital para que a gente conviva bem com possíveis crises ou secas severas, são as ações de recuperação. E nesse contexto, realmente o cuidado e a preservação com nascentes e a proteção do solo em áreas que a gente chama de áreas de recarga dos aquíferos. Onde a água da chuva infiltra no solo. Então vamos imaginar que o solo é como se fosse uma esponja. Essa esponja que a dona de casa usa para lavar roupa, não é assim? Então, o solo é poroso, né? E quando você está no período de seca, né, o que mantém a água no rio, já que não está chovendo, como é que tem água no rio? O que mantém a água no rio é a água do subsolo, é a água do lençol freático, é a água das nascentes.
Então, que vai percolando nessa né, esponja que a gente falou. Um termo até do ela vai do interior. Isso aí, ela vai escorrendo, né, de alguma forma, né, entre aspas, nas camadas do subsolo e vai chegar e vai manter o nível d'água no rio. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já com o nosso assunto, fique conosco. Nós vamos falar sobre os rios que nos abastecem aqui, Rio Jucu e Rio Santa Maria.